bem-vindos. Olha só, Pura, que legal, né, Pura? Maravilha! Mais uma turminha. Que turma é essa? É claro que a nossa turma do Terceirão Mediação, olha só. E estamos aqui para iniciar com toda positividade e dizer para você que realmente você é o aluno da NASA! Olha só, eu fiz assim, eu treinei tanto, mas já vou confessar, não consegui. Mas tudo bem, até o final da aula eu consegui, ela esqueceu. É assim, né? As nossas aulas de língua portuguesa, elas vão acontecer dentro de uma organização e nós vamos passar para você passo a passo, não é isso mesmo, Amadinha? Com certeza. Então, amadinhos, vamos conhecer um pouquinho da nossa história, né? Também a apresentação Euzinha, professora Márcia Ramos Martins. E é claro, né? Professora Pura Moreno, estamos aqui nessa parceria e é claro, juntinho com a nossa colega, professora, nossa grande intérprete, Aldelina. Muito bem, e é nessa alegria que nós já vamos iniciar a nossa aula. No início, para dizer o quê, Amadinha? Qual a primeira informação para eles? Essa informação vai se falar também um pouquinho do nosso clube de leitura. Isso mesmo. Ó, o portfólio que eles já sabem um pouquinho, né, Pura? Mas a gente vai acrescentar mais coisas. E o nosso primeiro momento, ó, fica aqui, ó, fique de olho na tela. Olha só! Passa o bisu aí, Terceirão Mediação! Que isso, gente! É claro, né? Mas nós vamos seguir o protocolo aqui das aulas, né? De todos os componentes curricular da nossa mediação tecnológica. E aí, para essa tela, é só para dizer que essa dupla estará com você juntinho na mente e no coração, fazendo essa socialização aí das aulas, né? Do projeto Clube de Leitura. Valeu, Terceirão Mediação? Então, nós temos a professora Márcia, né, graduada em Letras Português e pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior, Amadinha. E também a nossa Pura Moreno Domingues, né, graduada em Letras Português, titulação de pós-graduação em Metodologia Superior e bacharel em Direito. E esquecendo que agora que ela é mestranda. Gente, simbora, né? Nunca é tarde para estudar. Muito bem. Então, agora nessa tela, fica de olho, Terceirão Mediação. Não toma nota, calma, presta atenção, porque as aulas do Terceirão Mediação, elas seguirão, tá? Dentro dessa temática. Então, os conteúdos do componente curricular de língua portuguesa, terceiro ano ensino médio, vamos lá. Nós vamos ter algumas aulas, ou seja, são as 5 primeiras aulas de nivelamento. Professora, mas eu já vi nivelamento no primeiro ano, segundo ano, tem que ter no terceirão? É claro que sim, né? Nós vamos nivelar, vamos aí recordar alguns conteúdos que são básicos, né? Beleza. E aí nós vamos ter também gramática, né? Vamos ter aí aulas contextualizadas, né? Tratando aí de norma, vamos tratar aí de regras e aí, na verdade, a estrutura da língua portuguesa, beleza? E também literatura. Literatura não pode faltar nas aulas de língua portuguesa. Você, todo esse conteúdo já viu? É claro, lá no primeiro ano, uma pincelada de literatura, fazendo aquela introdução, trazendo para você o que é os períodos, como acontece. E no segundo, você avançou mais um pouquinho, vendo as características, vendo aí como é que é essa temática, né? A estilística. E agora, Terceirão Mediação. Você aqui vai ter que realmente provar que você é da NASA, né? Nós vamos trabalhar a parte contextualizada, porque você já tem gabarito, já tem condições para analisar, né, essa parte literária com um olhar de leitor literário. Vai colocar aí os elementos, ver a estilística, encontrar aí nas obras de que período, quais as características, por meio delas, correspondia a qual escola literária, né? Mas é isso tudo nós vamos trabalhar durante as aulas, ainda para te deixar bem direitinho e você chegar lá no Enem e gabaritar, beleza? E aí, mediante tudo isso, você sai da teoria e vai para a prática, porque nós vamos ver a questão dos gêneros textuais, né? Vamos trabalhar durante a aula e você vai produzir,
tá certo? E aí, com certeza, tudo isso é para te ajudar, sim, lá no final, naquela avaliação externa. E é claro que o aluno da mediação tecnológica não sai dessa formação sem mergulhar na leitura. Nós temos um clube de leitura, o nosso clube da NASA, não é isso? Beleza, vamos falar um pouquinho das obras que vocês aí também já passearam por algumas, primeiro, segundo ano e terceiro agora, para fechar com chave de ouro, beleza? Vamos aí fazer interpretações também, pontuar, né? O que é que esse autor tinha, o que ele queria colocar, o que ele colocou, na verdade, né, nessa construção literária, nos textos, nas obras, nos romances, nas prosas, né, na comédia, na dramaturgia, beleza? E aí o Enem, se liga porque o Enem tá juntinho com você o tempo todo em língua portuguesa. Simbora, então, essa é, né, amadinha, a estrutura do Terceirão Mediação. Exatamente. E não esquecendo também, alunos da NASA, por que a gente vai ter que estudar a gramática? Porque você vai lá na competência 1, amadinho, para saber se você sabe realmente ler e escrever corretamente. Opa, viu só? Corretamente. Bom, gente. Exatamente. E competências, do que se trata? Sim, competências são aqueles conhecimentos que você aí vai agregando e vai consolidando desde o seu ensino fundamental, e aí você vem para o ensino médio, primeiro ano, segundo e terceiro. E agora você está aqui na reta final, ampliando o seu conhecimento, beleza? Então vamos lá, nós temos 3 unidades em língua portuguesa. Primeiro, a unidade 1, depois temos a unidade 2 e a unidade 3. Vamos iniciar, nós temos aí, né, uma unidade repleta de conteúdos legais, bacana para você. E, mediante esses conteúdos, nós vamos estudá-los sobre aí essa consolidação das 3 competências, tá? Vamos lá então de olho aí, quais são essas 3 competências? Primeiro, ser capaz de compreender e utilizar de diversos gêneros textuais presentes em situações de interação social, atribuindo-lhes sentido, respeitando as manifestações da linguagem. Competência 2, ser capaz de compreender, interpretar texto que circula na sociedade e perceber as diferentes dimensões da leitura, o dever de ler, a necessidade de ler e o prazer de ler. Olha só, competência 3, ler, produzir e interpretar textos em diferentes gêneros do discurso, usando as modalidades oral e escrita, adequando-os às diferentes exigências do contexto situacional. Ok, se você aí, aluno terceirão, prestou atenção, eu vou dizer, tomou nota aí do que foi, na verdade, colocado aí nas 3 competências? Teve uma palavra aí que ela repetiu, intrinsecamente, que é, na verdade, essas 3 competências para te preparar para a leitura. Tá? A leitura, uma leitura com a interpretação, ok? Muito bem, e mediante isso vamos ter aí as regras, normas, né? Gramaticais, sintáticas, fonológicas e assim por diante. Muito bem, passado aqui esse momento, como é que vai acontecer o terceirão, amadinha? Então agora sim, vamos adentrar com o pé direito, olha só. Vamos lá, amadinha? Vamos lá, vamos adentrar com o pé direito, olha só. Beleza, vamos aí lançar para você agora a nossa agenda da aula 1.1. Vamos lá! Nivelamento, literatura. As grandes escolas literárias. Então, moçada, vamos lá. Professora, é necessário ainda estudar literatura no terceirão? Já estudamos primeiro e segundo ano? Opa! É claro que sim, queridos. Sabe por quê? Queridas e queridos, porque agora você vai aqui
levar esse conhecimento que você adquiriu lá no primeiro ano e no segundo e ampliando agora no terceiro para você bombar no Enem ou em qualquer avaliação que seja cobrada a respeito da literatura, beleza? Então, as grandes escolas literárias, durante essa aula nós vamos ver como aconteceu, né? Por quê, onde iniciou e é claro que você já tem condições de acompanhar toda essa história agora. Nós vamos encerrar aqui e você vai sair do terceirão dominando essa questão literária. Valeu? Escola, estilo, período. Então é isso que nós vamos ver durante essa primeira aula. Nós vamos recordar. E para isso nós vamos ter um texto atual que língua portuguesa inicia sempre com texto para você, tá? E aí você diz: ah, professora Pura, eu não gosto de ler. Ei, para com isso, calma. Você é um leitor, você já lê, tá bom? Então não fica assim. Professor, eu não sou leitor, não. É leitor. Sim ou não? Sim, com certeza. Porque você é menino da rede, você é uma menina da rede, então você é uma menina e um menino que lê. Então você é o nosso estudante da NASA. Aqui a gente só vai direcionar algo para te ajudar, porque você está nesse processo acadêmico, tá bom? Então vamos lá, então a gente já tem aí, lançando aí o nosso primeiro texto. Vamos aí chamá-los à leitura? Vamos lá então, Amadinho. Antes disso, a gente vai ter que ler a habilidade da aula. Vamos lá, então. Olha só, ao final desta aula, olha, galerinha, você vai consolidar esta habilidade, que é introduzir reflexão sobre a relação entre a obra e a sua época. Eu vou até pontuar para você aqui, ó. Ao final da aula, você vai introduzir a reflexão, vai ter que fazer uma relação entre a obra e a sua época. O que é isso? É saber pontuar a partir de uma poesia, através das características, saber é de quem, de que período, né? Vamos lá então, percebendo que as características de uma época mais recente não constituem qualidade superior em relação às características de épocas anteriores. Por quê? Características correspondem ao estilo, a maneira, a forma como o autor produz sua obra, beleza? E não a quem é mais e quem é menos, tá certo? Muito bem, então, agora sim, Amadinha, podemos convidá-los para a leitura? Sim, Amadinho, sim, Amadinha, amadinhos. Vamos ao texto? Olha lá. Vamos lá, então, acompanhe comigo. Antífona. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso de turíbulos das aras, formas do amor, constelarmente puras, de virgens de santas vaporosas, brilhos errantes, made das frescuras, indolência de lírio e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do acaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serenos, surdina de órgão flebes soluçantes, domências de volúpicos venenos, sutis, suaves, móbidos, radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis e dênicos aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Cruz e Souza. Então, nós temos aqui Cruz e Souza já nos fazendo essa oportunidade com essa belíssima poesia. Nós temos como título aí, né, Mendinho. Então, por essa estrutura, a gente já viu que o nosso estudante não vai mais ficar espantado, né, Amadinho, em ver que essa poesia, ela aí é construída em uma forma simplória, vamos dizer assim, da questão dos versos, das rimas, mas a linguagem, ela é fácil? Ela é uma linguagem, assim, tranquila? Não, né? Nós temos aí o quê? Palavras como inefáveis, edênicos, né? Mas nós trouxemos para te ajudar, olha só. O vocabulário, né? Aqui antífona, versículo que se anuncia antes de um salmo,
Ai, quer dizer que antífona é versículo? Exatamente. Ah, mas você acredita que nós já temos aluno que já sabia o que era isso? Com certeza, porque o aluno que vá à igreja e com isso tem aquele contato, né? Na escola dominical. Beleza. Turíbulo, vaso que se queima incenso nos templos. Ara, altar do sacrifício nos templos. Mádido, umedecido. Dolência, mágoa, sofrimento. Requiem, missa fúnebre. Flébio, missa fúnebre. Flébio, lacrimoso, choroso. Edênico, paradisíaco. Ok, então nós temos essa poesia, né? Como o Mendigo traz aí, essa questão literária, trazendo com essa poesia o quê? A questão do desespero, né? A questão aí, além do desespero, a inquietação. A inquietação de quem? A inquietação de uma moça, né? Essa inquietação dela é em caminho às ondas, né? Vamos dizer assim, a maré. E aí o medo dela é que a maré a consuma. Mas por quê? Porque tudo por uma questão que o amado não vai ao encontro, gente. Então a poesia, né, de Cruz e Souza traz essa questão nesse estilo, com a questão também da construção dos versos, onde nós vamos ter aí a questão das passagens nos versos, principalmente no início, né, quando ela fala eu, ei, aí no caso, nós temos essa questão potencializada pela ambiguidade, né? Então já tomou nota? Cruz e Souza, a palavra-chave dessa poesia, ambiguidade, tá bom? Vamos lá então, seguindo agora, nós vamos chamar sobre o autor. Vamos lá, vamos aí trazer para você, claro, João da Cruz e Souza. Quem foi João da Cruz e Souza? Foi um poeta brasileiro com a alcunha de Dante Negro, o Cisne Negro. Foi um dos principais representantes do simbolismo no Brasil. Segundo Antônio Cândido, Cruz e Souza foi o único escritor eminente de pura raça negra na literatura brasileira, onde são numerosos os mestiços. Beleza! Seguindo então, vamos agora para esse momento em relação à obra. Atenção! Sobre a sua obra, nós vamos entender que Cruz e Souza, ele tem aí um estilo, né? Ele tem um estilo na produção. E aí nós vamos ter, então, 3 fases distintas, beleza? Acompanhe aí certinho. Vamos lá. Eu vou pontuar e vocês vão colocando. 3 fases distintas. Muito bem destacado. A primeira fase, frase não, né, gente? A primeira fase, né, é o quê? Ele canta o estigma de sua raça e deixa seduzir por tudo que sugere brancura. Tá? Atenção! Segunda fase é a fase da trajetória do poeta. Ele se manifesta aí pela publicação de Faróis em 1900. Tá? Então, na segunda fase, o poeta ele transmite com maior profundidade a vida. Ele experimenta toda sorte de tragédia, sofrendo com a loucura da esposa. Né? Então, veja aí o poeta na sua realidade. E a terceira fase, né, é a fase em que Cruz e Souza ele aí é marcado aí com uma belíssima obra, Últimos Sonetos. Esses últimos sonetos aí, gente, tá? Nós vamos estar trabalhando também no decorrer das aulas, certo? Nela, o poeta mostra uma resignação, sublimação da dor e das misérias humanas. Beleza? Então tá, com esse apanhado você já consegue fazer seu resumo das 3 fases aí, né, da construção da poesia de Cruz e Souza, beleza? Muito bem, agora nós temos um tom de conversa. Exatamente, ó, mas relaxa, amadinhos. Ó, esse tom de conversa, a gente vai questionar aqui com vocês e depois vocês aí no seu cantinho, juntamente com os professores, né, presenciais e os colegas,
irão discutir sobre esse poema. Belezinha? Vamos lá ao questionamento? Beleza, então vamos lá, tome nota. Olha só. Repare que o poema Antífona tem por tema o próprio processo de criação poética e utiliza uma linguagem pouco convencional, com fortes traços simbolistas. Ponto, é uma afirmação, beleza? Além de impapáveis, transcendentais, as formas da poesia simbolista são sensoriais. Isto é, apresentam elementos que pertencem ao universo dos sentidos, muitas vezes por meio de sinestesia. E aí nós temos termo que você domina totalmente. Sensoriais, sinestesia, levou o quê? Misturas de sentidos. Figuras de linguagem, né? Tá? Então, sinestesia, como a professora Márcia falou, tá? Beleza. Com você agora, letra A. Identifique os da terceira estrofe. O que ocorre sinestesia? A letra B. Que sentidos são evocados nesses versos? Muito bem combinado. Então, aí, essa é uma atividade extra, né? Já para você ir exercitando, tá bom? Muito bem. Então, vamos seguindo e vamos embora. Vamos lá. Chamando a nossa árvore do conhecimento, que é sobre as escolas literárias, grandes escolas literárias. Beleza, então, vamos lá. E a gente já inicia dizendo assim, vamos entender a história da literatura? Então, vamos aqui. A literatura reflete as relações do ser humano com o mundo e com seus semelhantes. À medida que essas relações se transformam historicamente, a literatura também se transforma. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar assim, escola literária, estilo literário, movimento literário. Olha só. Então aqui tudo amadinho, ó, período literário, quer dizer a mesma coisa. Beleza, então, toma nota aí, porque essas nomenclaturas, esses termos, essas palavras, quando elas saírem, quando você ouvir, já vai saber do que se trata. Então, haverá momento que vamos falar escolas literárias, períodos literários, movimentos literários, estilos de época. Beleza? Tudo correspondente à literatura. Lembrando, né, que literatura, na verdade, nós vamos fazer um toque aqui bem para você definir e compreender o que é exatamente essa literatura. Né? Porque você veja que está saindo, terceirão, você tem que bombar ali no Enem, ou quem perguntar para você sobre o que é literatura, você ia automaticamente responder, tá? Então nós vamos aí caminhando, vamos já iniciar falando para você dos termos correspondentes toda vez que estiver falando de literatura, tá bom? Então toma nota sobre isso. Então vamos agora avançar e preste atenção. Ei, nada de ficar conversando aí atrás não, hein? Olha, eu tô vendo daqui. Te peguei. Amadinha, o nosso aluno lá. Amadinha se assustou. Beleza. Mas então vamos embora, porque agora o negócio é sério. Vamos lá. A escola literária, ela tem assim as características, né? Todas elas têm. E falando de características, as características elas servem para definir o estilo. Né? E aí, através delas, é que você vai ver essa diferença de uma escola para outra, tá? Então, aqui, nesse exemplo, nós vamos trazer uma característica apresentando um estilo de época, certo? E aí, ela se encaixa exatamente numa descrição. Ela está descrevendo, né, uma época, tá? E aí, essa descrição mostra também uma oposição, tá? A essa escola, ou a esse período, ou a essa obra, certo? Então, nós vamos ver que é uma coisa singular, tá? Nós vamos ver também por essa imagem a questão do estilo e que, falando de literatura, a pintura, ela também é uma arte, né? Quando a gente define literatura num conceito, no primeiro momento, quando você estudou lá no segundão e no primeiro, a gente colocou para você o quê? A literatura é a arte das palavras. Mas ela se resume só à arte das palavras? Não. É agora, terceirão, que você está ampliando o seu conhecimento. É isso aí. Não é só até aí, né? Porque a literatura, é claro que você também já viu isso antes, mas aqui agora vamos deixar definido.
vai além, né? A literatura, ela tem a arte das palavras, para as poesias, os romances, as crônicas, prosa, beleza. Mas também temos a literatura na poesia. Nós temos a literatura na pintura, né? Nós temos na arquitetura, certo? E tudo isso nós vamos ver direitinho para você. Tome nota, né? Então já avançamos aí um pouquinho. Beleza? Então vamos seguindo, falando aí sobre a história das escolas literárias. Vamos lá, seguindo aí, Amadinha. Aqui trouxemos uma imagem, você vai fazer a leitura. Preste bem atenção que temos aqui, né, letras marcando letras e numerais. Olha só, vamos ver aqui, analisar as características desta pintura aqui medieval. Letra A. Aqui, Amadinho, nessa letra A, o que está acontecendo? É a representação de um tema que deve ser lido assim e interpretado. A tentação, o bem e o mal. Olha só, o bem e o mal. Letra B, tem as figuras simbólicas. Quem são essas figuras simbólicas aqui, né? Os anjos, né? Figuras hierárquicas. E a letra C são as desproporções. O que é isso? Olha só, não está proporcional, né? Ó, aqui eu tenho aqui, o pintor desconhece as regras da perspectiva que serão desenvolvidas no classicismo. O tamanho de cada figura não determinado por sua relação espacial com o conjunto, mas por sua posição na hierarquia dos valores representados. E as características que já pronunciam a pintura renascentista. Aí temos aqui o 1, que é certa profundidade espacial, que você observa bem aqui na imagem. E 2 e 3, o contraste de luz e a cor e a gradação da tonalidade. E o 4, volume mais acentuado. Olha só bem aqui, amadinhos. E o 5, para finalizar, as figuras humanas tornam-se menos hierárquicas, ou seja, simbólica, e ganham um certo movimento de graça. Olha bem aqui, tá bom? Outra aqui, temos mais outra imagem das questões das características clássicas, né? Temos aqui a questão da clareza, que diz assim, a nitidez das formas e os contornos de visibilidade absoluta. Equilíbrio, simetria, amadinho, ó. Olha bem a simetria desta obra. Predomínio das linhas verticais, vejam bem aqui, e horizontais. Perspectiva explícita, convergindo para um ponto de fuga situado nas figuras de Cristo e Maria, ó, para cá. E forma fechada, figuras estáticas e solene em repouso e contemplação. E agora a característica do barroca. Aqui já é uma outra imagem, né? O que nós temos? Fortes contrastes entre claro e escuro. As formas perdem o contorno e ganham volume. Desequilíbrio de assimetria diferente da outra. Predomínio das linhas inclinadas. Perspectiva não é nítida. A forma é aberta. E figura em movimento de dramaticidade. Muito dramático barroco. Você já sabe que a obra barroca é o exagero. A característica das obras modernistas. Temos aqui, ó, figuras esquemáticas, abstração em forma geométrica, conjunto formado por um bloco, como uma escultura, a posição das cabeças enfileiradas, as gotas de sangue e as patelas estilizadas. Vejam bem aqui, ó, olha o estilo. A gota de sangue também aqui, toda estilosa. Simbolismo, contraste entre os olhos fechados e abertos. Pouca profundidade espacial. E, que mais? Pintura quase monocromática. Ou seja, ele usa somente esse tom marrom, sempre o mesmo tom. Mais um tom de conversa? Um tom de conversa aí, ó.
As quatro pinturas estão dispostas em ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente. Como você as reordenaria, considerando o realismo no modo de representação das cenas de figura? Justifique. Então, você aí, com seus coleguinhas e o professor presencial, vão debater e vão retornar as imagens e fazer essa observação. Beleza, então. Pronto. Então, o tom de conversa. Agora vamos avançando mais um pouquinho e vamos falar agora das grandes escolas literárias. E aqui é para você um resumo pronto, tá? As escolas literárias nós vamos ter de início, como tudo começou lá, depois cá, a literatura portuguesa. E aí nós vamos iniciar com a Era Medieval. A literatura inicia com a Era Medieval exatamente no século XII, né? Até o final do século XV, ok? E daí nós vamos para a Era Clássica. Essa Era Clássica, ela vai do século XVI ao século XVIII. E a terceira aí, geração, vamos dizer, né? A terceira fase é a Era Romântica do século XIX até os dias atuais, beleza? Iniciando um exemplo aí, né, de uma poesia, já como essa literatura se apresenta na Era Medieval, nós vamos ter aqui um trechinho, vamos ler apenas uma estrofe para você ter esse contato, porque você já tem isso aqui, é uma revisão, né? Então vamos lá, Amadinha, o primeiro refrão para acompanhar na voz da nossa querida Amadinha. Estava eu na ermida de São Simeão, e cercaram-me as ondas tão grandes, tu esperando, ô meu amigo, e ele virá. Aí o aluno vai lembrar do trovadorismo, né, da questão que usava das cantigas de amigos, das cantigas de amor, e assim por diante, que usava a lira. Muito bem. E dentro desse lirismo, isso aí é um exemplo de uma cantiga de amigo, tá certo? E aí o amigo, né, tinha aí todo esse amor aí escondido que não apresentava, certo? Saindo aí, nós vamos para o humanismo no século XV. Esse é um período de transição, viu, gente? O humanismo é a transição. Nós vamos ter aí, ó, pensamentos teocentristas, as ideias antropocêntricas do Renascimento. Certo? Então, essa história ela vem dessa maneira. Vamos chegar até a Era Clássica. O Renascimento, ele é do século XVI. O que nós vamos ter aí como importante para esse movimento? E nós vamos ter que visualizar isso nas produções literárias. Aí é um movimento cultural, né, artístico da história moderna, originário da Itália, né? Sempre começou lá. Procura reviver o quê? Os ideais da civilização greco-latina. Nós vamos ter aí equilíbrio, sobriedade, naturalidade e perfeição, tá? Então, nesse momento, nós vamos ter aí essa visão antropocêntrica tomando conta ali do pedaço, né? A literatura renascentista, ela vai procurar exprimir esses valores absolutos e eternos, sempre por meio da razão. Então, esses são os pontos importantes. E os autores, os poetas, né, aí tentam colocar esse pensamento que já está em transição aí dentro das suas obras literárias. E assim nós vamos avançando com um exemplo, né, que é o canto 6, e aí os Lusíadas, nós vamos fazer uma breve leitura, porque também é para só ter esse contato desse momento literário. Viste que, com grandíssima ousadia, foram já cometer o céu supremo. Vistes que aquela insana fantasia te tentaram mar com vale o remo. Vistes? E ainda vemos cada dia soberbas insolência tais, que temo que o mar e do céu, em poucos anos venha o Deus a ser, e nós, humanos. Ok. Tá, se você está se perguntando, professora, calma, tá muito... Não, eu não peguei o bizu. Calma. Aqui, todas elas serão reapresentadas independentemente, e aí nós vamos estudar essas poesias a fundo, tá? Então esse momento é pra gente rever mesmo, tá certo? E aí nós vamos sair de todo esse período, né? E chegando à história e à literatura aqui nas nossas terras, Brasil, a era colonial, certo? Então nós saímos da era medieval, chegando à era colonial exatamente no século XVI.
E nós vamos ter manifestações literárias na Nova Terra. Atenção, ainda não é uma escola, tá? O quientismo ainda não é uma escola literária. Será um movimento que vai trabalhar aí com a questão da catequese jesuítica, tá? Ela vai trazer uma visão ainda, né, teocêntrica, Deus o centro de tudo, tá? E aí vai ser seguida, claro, da tradição medieval, porque nenhuma escola encerra suas características, seu estilo, né, sua produção da noite pro dia. Não tem uma hora certa, nenhuma data certa. Ok? E aí um exemplo da produção dessa era colonial do quientismo brasileiro. Nós vamos ter a presença, né, trazendo aí a visão teocêntrica, né, Deus aí o centro, e aí nós vamos ter essa poesia de Anchieta trazendo o personagem, o diabo, o anjo, mas aí numa construção mesmo para enfatizar o bem e o mal, certo? Mas aí numa questão mais teatral. E é claro que agora nós vamos passar para esse barroco. O barroco, ele não é o barroco brasileiro, certo? Nós vamos ter nesse período momentos históricos importantes. O da Contra-Reforma, tá? Exatamente aí no século XVII até o século XVIII. E aí o que se vivia naquele período? O que acontecia historicamente? A Contra-Reforma. E aí os valores, né? O antropocentrismo, ele vai entrar em crise, ele vai entrar em conflito com os valores religiosos, tá? E com isso, é tudo externado na poesia pelos poetas. E aqui a gente traz Gregório de Matos, que é o nome forte desse período, onde traz esses 4 versos para você visualizar essa questão aí desse conflito dos valores religiosos. Que exterra, homem, em terra há de tornar-te. Te lembra hoje Deus por sua igreja, de pó te faz espelho que se veja, a vil matéria de que quis formar-te. Ok. E aí o classicismo já na segunda metade do século XVIII, né? Essa escola ela vem contra, né? Reagindo todos os estilos do barroco, ao exagero do barroco, né? Vem bater aí o barroco deixa isso para lá e agora vamos aqui ter um novo estilo. Aí vem autores neoclássicos, né? Que pretendem restaurar o equilíbrio e o otimismo, né? Trazendo a poesia bucólica, pastoril, trazendo uma vida simples e natural. A arte neoclássica ela vai trazendo esses tons, né? Esses tons emocionais, pessimistas, que pronunciam o romantismo, certo? E assim, nós trouxemos mais um exemplo dessa parte aí da poesia bucólica. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Então, nessa primeira estrofe, o aluno já vai perceber essa questão com contato com a natureza. Quais os elementos que nos permitem isso? Olha só, arbusto, roxinol, folhas, né? Abelhinhas, ou seja, são os elementos que nos levam a identificar a característica e aí saber a qual escola pertence, tá certo? A era romântica e a era nacional, né? Então, essa literatura portuguesa, ela vem correspondendo à nacional, que é aqui no Brasil, a literatura brasileira, correto? Ambas, elas aí são correspondentes a 6 escolas. Temos elas aqui, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo e, na atualidade, o que se convencionou chamar de literatura pós-moderna, ou seja, contemporânea, né? Atualidade, muito bem. E falando nisso, nós vamos falar agora do romantismo. O romantismo ele acontece na primeira metade do século XIX, tá bom? E qual era aí a ideia dessa escola? Os representantes traziam aí a mentalidade burguesa, né? Que predominava a partir do século XVIII. Então, uma literatura extremamente subjetiva. Ela era exageradamente emocional, tá? E aqui nós vamos deixar para você também um exemplo trazendo essa subjetividade, esse exagero emocional. Primeira estrofe. Quando em meu peito rebentasse as fibras, que o espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Tá vendo aí? Então,
Não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Olha aí, né, esse exagero e a subjetividade, né, emoção aí no ar, certo? E aí chegamos a escolas realistas. Nós vamos ter essas três: realismo, naturalismo e parnasianismo. Elas assim exatamente juntinhas, né, no século já XIX. Todas elas vêm reagindo contra os exageros de subjetividade, tá? E o emocional, o romântico, tudo isso na segunda metade do século, ok? E aí também as escolas naturalistas, ela vem como exemplo aí para efetivamente utilizar os métodos da ciência, tá? E aí nós vamos ver ciências naturais entrando em ação e as ciências experimentais, tá? E o poeta parnasiano é aquele que vem chegando aí, né, fazendo essa parte, além do que o realista já fazia, que era descrever, ele vem fazendo um verdadeiro culto à perfeição formal. É o esmero em criar uma poesia completamente, aí, vamos dizer que perfeita, né? E aí vamos finalizar com o simbolismo, já no século XIX, bem no final, que traz uma linguagem extremamente musical, tá? Imprecisa, sugestiva e nos remete ao mundo onírico, né? Mundo dos sonhos. Olha aí o exemplo. Com a lâmpada de sonho desce aflito e sobre aos mundos mais imponderáveis, vai abafando as queixas implacáveis da alma, o profundo e a solução grito. Ok, então só o termo sonho já nos remete, né, a isso, e o modernismo chegando aí, trazendo essa inauguração, uma revolução na arte, né? Nós vamos ter aí uma nova maneira totalmente, né, visual, de estilo, de estrutura. E aí um exemplo com Oswald de Andrade, né, trazendo aí já um pouquinho. Vamos ouvir aí o ritmo na musicalidade, trazendo algo com ritmo de vida. Ô capoeira, quer apanhar, soldado? Por quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Olha que diferença, né? Então essa literatura contemporânea, ela refere-se a tudo o que é atual em qualquer época, beleza? Então, assim, com a literatura contemporânea, nós vamos aqui encerrando, tá? E aguardando você aí até a próxima!